Meus irmãos, conseguem me visualizar? Os irmãos conseguem verificar? Os irmãos conseguem visualizar? Boa noite. Os irmãos me ouvem? Dá um ok se os irmãos estão me ouvindo. A irmã Caleandra já entrou, a irmã Leia, sim, está me ouvindo bem. Vou esperar mais uns minutinhos, tá? Mais uns minutinhos para nós iniciarmos. À medida que os irmãos forem entrando, vai dando um ok, um sim que está ouvindo o áudio, está tudo certinho, para nós iniciarmos o nosso culto. Quem for entrando vai dando um ok, a paz do Senhor. Dando um ok que está ouvindo o áudio, tudo certinho, para nós iniciarmos, tá? Tem mais alguém na sala que me ouve? Como é o primeiro, né, nós estamos tendo aí, fazendo uns acertos dos detalhes, depois vai ficar mais fácil de nós estarmos acessando, para os irmãos estar cultuando, conversando, nesse momento difícil aí que o Brasil está enfrentando. O Brasil não, o mundo, né, todo. A irmã Ismara já entrou. Tá me ouvindo, Ismara? Paz do Senhor. Os irmãos que forem entrando vai dando ok, se o áudio está nítido, se está tudo certinho, tá bom? Para ficar mais fácil para nós iniciarmos. Graças a Deus. Tem alguns irmãos entrando. Mais um minutinho, os irmãos têm um pouquinho de paciência. Não vai ser muito delongado. Vai ser um áudio rápido, um culto rápido. Vai ser mais uma oração, uma palavra. Então os irmãos têm um pouquinho de paciência. José Luiz entrou. Tá me ouvindo, José Luiz? Tudo certo? Paz do Senhor. Graças a Deus.
Isso. Os irmãos que forem entrando vão dando ok, a paz do Senhor. Isto. Eu estou vendo aqui que tem em torno de 10 irmãos dentro da sala, né? Eu só não consigo ver quem os irmãos só pedir agora para dar a paz do Senhor. Irmã Andréia, irmã Evelyn, amém, graças a Deus. Isso, Daniel, pastor Anderson, isso, muito bom, muito bom. Isso, vamos segurar mais um pouquinho, tá, meus irmãos? Está aumentando o número aí, todo mundo está entrando. Com paciência nós vamos fazer um culto abençoado. Vamos esperar mais um pouquinho. Glória a Deus. A irmã Tatiana entrou também. Tem uns 3 minutinhos, 5 minutinhos nós já iniciamos, tá? Vamos iniciar com uma oração. Glória a Deus. Amém. O Daniel é amigo da irmã Ismara. Deus abençoe, viu, Daniel? Sua vida, em nome de Jesus. Seja bem-vindo na sala, neste culto que nós iremos fazer. Isso mesmo, Tatiana. Vamos compartilhando aí. Vamos fazer um barulho santo aí no Facebook. Graças a Deus. Esperar mais um minutinho, alguns irmãos que vão entrando, dando a paz do Senhor, cumprimentando aí, ver se o áudio está tudo ok para todos, que isso é importante para que todos possamos cultuar junto. Isso, meus irmãos. Os irmãos que puderem compartilhar também, vai compartilhando. Nós estamos aí com 16 pessoas na sala. Além de dar a paz do Senhor, ver se está tudo certinho, vai compartilhando também, irmãos. Que nós vamos pegando o maior número de pessoas para poder ouvir a palavra, poder nesse momento nós estarmos juntos. Compartilha com as irmãs, isso, com os amigos, vizinhos, conhecidos, porque nesse momento nem todos não devem estar aí transitando ou trafegando pela rua, né? Nós vamos estar celebrando a Deus. Isto. Meus irmãos, eu vou começar, então nós vamos fazer uma oração, antes de tudo, de nós iniciarmos, e os irmãos que forem entrando na medida do possível, vão entrando e vão participando do culto. Vamos fazer uma oração, primeiramente de agradecimento a Deus nessa noite, por tudo aquilo que Ele representa nas nossas vidas. Tem um pessoal aqui chamando no meu WhatsApp, dizendo que não está conseguindo entrar, irmã Núbia, que é a líder dos adolescentes, ela não está conseguindo entrar. Pedi aí para, se puder, o pastor Márcio, que está nos auxiliando, enviar o link, alguma coisa nesse sentido, para que ela possa estar acessando. Tá? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nesta noite nós queremos primeiramente te agradecer por estarmos em tua presença. Nós damos abertura a este culto, ó Deus, aonde que por motivo de força maior nós não podemos estar na tua casa, mas a tua palavra diz: aonde estiver 2 ou 3, e não importa onde estejamos, o Senhor está. E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelos teus filhos, pela tua igreja, em específico do Jardim Paulistano, que o Senhor possa visitar a cada um dos irmãos, das irmãs, que a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia possa ser sobre cada um de nós, ó Pai. Abençoa a cada um nesse momento difícil, que a tua boa mão, a tua graça, a tua misericórdia possa visitar as famílias da tua casa,
não só da tua casa, mas da nossa nação. Que neste momento difícil que estamos enfrentando, o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo mal, de todo perigo, que nenhuma seta toque nas nossas famílias, ó Pai. Visita cada um de nós, esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Eu queria louvar um hino com os irmãos, né? E é um hino que eu gosto muito, quem me acompanha na igreja, é um hino da harpa cristã, é um hino curto, mas vamos estar louvando o hino de número 33 da nossa harpa cristã. É um hino bem conhecido, curto, mas ele é uma oração muito real para as nossas vidas, e eu acho que nesse momento que a igreja brasileira está enfrentando, não é importante nós louvarmos. O hino da nossa harpa cristã, nós vamos louvar ao Senhor, e depois nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Quem pode, vamos louvar junto, você que está com a família, que puder, tá bom? Nós estaremos louvando ao Senhor. Vamos lá. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que eu nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e para onde eu hei de triunfar, quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Graças a Deus, este hino é um hino que fala de Deus segurar em nossas mãos. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, complexos, mas se Deus segurar na mão da sua igreja, na mão do seu povo, com certeza nós venceremos toda e qualquer dificuldade. Tenha certeza disso, tenha fé, tenha convicção. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Nós vamos agora fazer uma meditação na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Vou ler somente o verso de número 1, que vai ser o tema da nossa reflexão, em 5 minutos, mais ou menos, 7 minutos, não mais que isso. Nós estaremos falando acerca da palavra de Deus. Livro do profeta Isaías,
Espero que todos achem. Capítulo de número 6, é muito conhecido. Verso de número 1. Nós estaremos refletindo, meditando nesta noite acerca daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Eu creio que todos acharam. Eu vou fazer a leitura, somente o verso 1, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo. Esta palavra, este livro, melhor dizendo, do profeta Isaías, ele foi escrito por este homem que se destacou em sua época. O profeta Isaías, ele profetizou durante o reinado de 4 reis, ou 4 monarcas, e o ministério deste homem, chamado Isaías, durou um período de 40 anos. Foi um período de grande crise, onde Isaías foi levantado por Deus para ser profeta em meio a uma nação que havia se distanciado de Deus. Este período que Isaías é levantado por Deus foi um dos períodos mais caóticos, complexos, que a nação de Israel estava enfrentando. Foi um período de crise, de caos, de decadência moral, talvez um período muito parecido como o nosso que estamos vivendo no Brasil e como está se vivendo no mundo, aonde as crises têm se instalado em todos os segmentos da nossa sociedade. Observe que naquela época o povo havia virado as costas para Deus, o povo havia se distanciado dele. E naquele momento que Isaías estava profetizando, um dos reis que reinou naquela época, enquanto Isaías profetizava, foi um rei chamado Uzias. Uzias, quando ele começa o seu reinado, foi um bom governante, um homem que transformou Jerusalém e fez de Jerusalém uma cidade fortificada. Uzias, ele foi um homem que conseguiu desenvolver a agricultura, pois o povo judeu naquela época dependia muito da agricultura. Foi um homem que cresceu e fez desenvolver o comércio da sociedade judaica na cidade de Jerusalém. E houve um crescimento muito grande, e houve paz e houve segurança. Só que em um dado momento da história deste rei por nome Uzias, ele começou a se vangloriar dos seus feitos, das suas obras, e o seu coração se encheu de orgulho. E a Bíblia vai descrever lá no 2º livro das Crônicas que Deus afligiu o rei Uzias com uma lepra mortal, e este homem veio a morrer. E quando Uzias morre, um sentimento de pânico e de medo tomou conta de toda a nação de Israel, porque o povo colocava toda a confiança no reinado deste rei chamado Uzias, mas agora Uzias estava morto. E a nação de Israel entra num período de pânico, de medo, porque naquela época havia um rei da Síria chamado Tiglat-Pileser III. Este rei era um rei guerreiro, um homem ambicioso, e a Síria estava conquistando todos os territórios daquela época. E Israel provavelmente seria a próxima vítima. E diante disso que estava ocorrendo, a nação de Israel ficou com medo, com temor, a cidade entrou em pânico, a cidade ficou triste, abatida, porque agora aqueles tempos áureos do reinado de Uzias já não existia mais. Uzias estava morto. Só que eu acho interessante, irmãos, que mesmo neste cenário que a nação estava vivendo de medo, de pânico, Uzias estava morto, Deus levantou o profeta Isaías. E dentro deste contexto que Isaías é levantado por Deus, Isaías tem uma visão, mesmo num período de caos, de pânico, de medo, aonde as pessoas não sabiam o que fazer
Isaías, ele teve uma experiência que marcou a história da sua vida ao Senhor. E aqui eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Busque ao Senhor neste período que nós estamos vivendo. Busque e sirva ao Senhor nesse período de pânico que as pessoas difíceis. Assim como está escrito lá no livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá a nossa oração. Então a palavra do pastor Daladier para você nesta noite é que nos momentos mais difíceis tenha a sua experiência com Deus. Neste momento de pandemia, onde as pessoas estão perdidas, preocupadas, pessoas estão descendo à sepultura, tenha o seu relacionamento com Deus, tenha a sua experiência com Deus, tenha o seu contato com Deus, na oração, por intermédio da palavra, numa vida de devoção, numa vida de dedicação ao Senhor. E quando ele continua dizendo no verso de número 1, que esse Senhor que ele viu, o Adonai, o Senhor, ele estava assentado em um trono. Isso me chama a atenção. Ele vai dizer que ele viu o Senhor assentado no trono. Observe que, porque Isaías viu Deus no trono, observe que ele não viu que o trono estava vazio. Porque o trono vazio, cadeira vazia, nos gera uma preocupação. Mas quando Isaías vê alguém assentado no trono, o nosso Senhor Todo-Poderoso, mostra que ele está no controle da história. O trono não está vazio, o trono tem alguém. E este alguém é o nosso Senhor. Se nós olharmos para o nosso contexto que estamos vivendo hoje, os nossos governantes, eles perderam o controle da história. As autoridades perderam o controle do que fazer neste momento. Muitos homens, lideranças mundiais estão perdidos, pois dizem que essa é o maior inimigo desde a Segunda Guerra Mundial que o mundo está enfrentando. As lideranças estão perdidas, preocupadas, tristes, abatidas, mas eu tenho uma palavra para lhe dizer: Deus está no controle da história. Deus está no controle da sua vida. Este Deus que nós servimos, ele está no alto e no sublime trono. Está assentado, controlando todas as coisas. Nada foge do seu controle. Tudo está no controle das mãos de Deus. Ainda que nós, pessoas, humanos, perdemos o controle da situação da vida, há um Deus no céu que não perdeu o controle. Há um Deus no céu que está controlando todas as coisas. Deus não é surpreendido. Nós não surpreendemos, esses eventos não surpreendem a Deus. Pode nos surpreender, mas Deus está soberano, controlando todas as coisas. Nada fugiu do controle da mão de Deus. E eu tenho uma palavra para dizer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus está controlando toda a história da sua vida. Creia nisso, você que me ouve, você que me vê neste momento. Deus está controlando toda a história da sua casa, da sua vida, da sua família. Deus é fiel. E observe que ele não vê somente o Senhor assentado sobre o trono. Isaías vai dizer que este Deus, o Adonai, ele está sentado num alto e sublime trono. Observe que este alto e sublime trono é um lugar aonde ninguém pode chegar. É onde a NASA não pode ir,
aonde os foguetes da Rússia, dos Estados Unidos da América não pode chegar. Mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo que Ele está no alto e sublime trono, Deus está tão perto de nós. Olha que Isaías vai dizer no capítulo de número 57, verso de número 15. Ele diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e para vivificar o coração dos contritos. Ao mesmo tempo que Deus está no alto e sublime trono, Deus ele está com o contrito e com o abatido de coração. É o momento de nós, igreja brasileira, igreja do Jardim Paulistano, se compadecer com o coração contrito diante de Deus, buscar ao Senhor, como Isaías diz que nós devemos buscar enquanto Ele está perto, invocá-lo quando Ele está perto. É tempo de nós buscarmos, dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos e clamar pelas nossas famílias. Este Deus que é tão grande, tão alto, está no alto e sublime trono, Ele está tão perto de nós, aonde cada um de vocês que estão me ouvindo neste momento, Ele está conosco, no nome de Jesus. E observe que ele termina o verso de número 6, verso de número 1, ele vai terminar dizendo da seguinte maneira, ele vai dizer que o séquito enchia o templo. O que é o séquito? O séquito é uma capa de guerra, aonde os reis usavam naquela época. E aqui mostra, revelando que o nosso Deus é um Deus de guerra, é um Deus de peleja, é um Deus que nunca perdeu uma guerra. E eu tenho algo para lhe dizer nesta noite. Creia, Deus ele peleja pela igreja dele. Talvez no mundo espiritual as pessoas se levantem, no mundo espiritual as hostes espirituais da maldade queira atrapalhar, trazer, ceifar vida e trazer destruição. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o Deus da guerra, Ele peleja as nossas lutas, Ele batalha por você que me ouve nesta noite. Ele peleja pela sua família, Ele peleja pela sua casa, Ele peleja por aquilo que você precisa. Esse Deus que nós servimos, Ele nunca perdeu uma guerra. Grandes exércitos se levantaram neste mundo, exércitos norte-americanos, exércitos russos, exércitos que se levantaram com poderio militar muito grande, grandes impérios como impérios babilônicos, impérios persas, impérios romanos, impérios assírios se levantaram, mas esses impérios caíram. Mas o nosso Deus, que vive e reina para sempre, Ele nunca perdeu uma guerra. Ele é o Senhor que peleja as nossas causas. E o que tranquiliza meu coração é saber que no momento mais difícil que Isaías estava enfrentando, quando o grande rei Uzias havia morrido e perdido, nós vamos observar que ele tem uma visão de Deus, vendo a grandiosidade deste Deus. Saiba que neste momento que nós estamos enfrentando, Deus, ele se faz presente e se revela a cada um, aos contritos de coração. Creia no poder desta palavra. O mesmo Deus do profeta Isaías, o mesmo Deus que se revelou a ele quando Isaías tem essa gloriosa e grande visão, é o mesmo Deus que está com a sua igreja. É o mesmo Deus que está contigo. Deus abençoe a sua vida. Não entre em pânico neste momento que nós estamos vivendo, mas creia que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero neste momento fazer uma oração com você. Orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela sua família. E também nós vamos fazer uma oração pelo nosso Brasil, que neste momento nós estamos passando um momento de grande dificuldade. Mas nós cremos, como lá em Êxodo, capítulo de número 12, quando eles passavam sangue nos umbrais da porta para que o anjo da morte não entrasse na casa dos israelitas. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus para que Ele possa nos livrar de todo mal, de toda peste, que nem o mal venha suceder
e nem praga alguma chegar em nossa tenda. Eu convido você neste momento a fazer uma oração comigo, apresentando a sua casa, a sua família e apresentando em especial a nossa nação. Oremos. Senhor Deus, neste momento eu quero apresentar a vida dos teus filhos. A cada um dos que estão, ó Pai querido, ouvindo, vendo este áudio, aos que porventura ouvirão mais tarde, no dia de amanhã. Eu venho rogar que neste momento difícil que a nação está enfrentando, que as famílias brasileiras estão à mercê de uma pandemia, de um inimigo invisível, que nós não sabemos como ele ataca, que não tem como nós combatermos pela força do nosso braço. Mas nós pedimos nesta hora que o Teu Espírito Santo possa visitar, Senhor querido, as famílias da nossa nação. Possa livrá-los de todo mal, de todo perigo. Que, ó Senhor querido, que nossa nação possa enfrentar o que está por vir. Guarda, Senhor querido, sê com a Tua igreja também, ó Pai, nos quatro cantos desta nação, abençoando este povo brasileiro que tem lutado. Abençoa, Senhor, também as famílias, Senhor, de Jardim Paulistano e dos irmãos que estão me ouvindo e me vendo neste momento. Livra de todo mal. Eu não sei, Senhor, o que os Teus filhos precisam, mas mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a este momento de crise que nós estamos enfrentando, supra a necessidade dos Teus filhos. Tu és o Deus que sonda, conhece, sabe as nossas necessidades. Ministra, Senhor, sobre a vida de cada um deles, ó Pai, a bênção, a vitória. Que haja o livramento. Assim, ó Pai, como o Senhor livrou os israelitas no dia do anjo da morte, o Senhor possa livrar as nossas famílias. Abençoa Jardim Paulistano. Ministra sobre eles, ó Pai, a bênção. Abençoa as minhas crianças, os meus jovens, adolescentes, irmãs e irmãos, os obreiros e ministério da Tua casa. Abençoa os Teus filhos, ó Pai, guardando e livrando de todo mal. Este é o nosso pedido. Nós Te agradecemos. E eu abençoo os Teus filhos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Tenha fé, tenha certeza. Neste momento de dificuldade, de adversidade, Deus está ao nosso lado. Por força maior, nós sabemos que não sabemos por quanto tempo durará esta pandemia e nós, por obediência a nossas autoridades governamentais, estamos com as portas da nossa igreja fechada pelo Brasil todo. Mas isso não vai nos impedir de poder cultuar ao Senhor por intermédio das mídias sociais. Então, eu sempre estarei comunicando nos grupos da igreja, avisando os dias de culto, né? Nós vamos estar fazendo aí rotineiramente as nossas lives, abençoando, compartilhando, pedindo ajuda, oração, para que os irmãos possam ajudar uns aos outros. Então, enquanto durar este período aí de pandemia na nossa nação, nós estaremos aqui nas lives, tá? Cultuando ao Senhor, pedindo graça e misericórdia. A igreja não é um edifício, a igreja somos nós, não é verdade? A igreja somos nós, e nós estamos neste momento em comunhão. Deus está aqui estou com a minha mamãe em casa, louvando a Deus. Você está com a sua família, você que está aí, Deus há de abençoar a sua vida, a sua casa. Alguns avisos importantes, meus irmãos. Este período de pandemia, evite sair, tome cuidado. Nós temos ouvido e visto nos jornais e nos telejornais que para nós ficarmos em casa. Então as recomendações, obedeça, evite ficar trafegando, andando pelas vias, tá bom? Aos nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco, tá? Os acima de 60 anos, que tem algumas doenças pré-existentes, tome cuidado, zele pelos que têm esse problema, os idosos, tome cuidado para que nenhum mal aconteça. Vamos fazer a nossa parte, porque com certeza Deus estará ao nosso lado, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós aqui vemos que muitos irmãos aqui
Eu estou observando os nomes, amém, amém, glória a Deus, Deus abençoe a cada um. Vamos divulgando, eu vou estar sempre divulgando o próxima live, colocando no grupo dos jovens, adolescentes, irmãos, obreiros, para que toda a igreja de alguma maneira possa ser impactada. E você também, que tem um amigo, um vizinho, compartilhe, tá bom? Então nós vamos estar avisando nas mídias da igreja, fique atento, Deus falará conosco, vai ser dias abençoadores para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus continue lhe confortando. Não entre em pânico, tá bom? Não entre em pânico. É difícil a situação do nosso Brasil, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Creia nisso, receba a palavra do vosso pastor. Deus abençoe a vossa vida. No nome de Jesus, o que precisar, estou à disposição de vocês. Fique com Deus, um bom domingo, uma boa semana, debaixo da bênção e da vitória de Deus. Fique na paz. Um grande abraço no nome de Jesus. Amém.